Boa tarde, alunos do segundo ano. Como que vocês estão? Espero que bem. Um beijo para o pessoal do João Amos Comênios aí, que a galera ficou me cobrando. Hoje a gente vai falar sobre mitose e câncer com a professora Aline Garcia, que está aqui com a gente. Então, vamos se preparar para essa aula, pegar o material, né, o caderno para fazer as anotações. E também agora a gente vai falar um pouquinho sobre as habilidades que a gente vai trabalhar, ok? Pode colocar no slide. Então, vamos lá, ó, fazendo as anotações no caderno, né, achar o que vocês acharem mais relevante, e mantenha o caderno do aluno, que, de repente, a gente pode precisar ao longo da aula. Então, hoje, as habilidades que a gente vai trabalhar, na verdade, a gente vai relacionar aí as funções vitais das células aos seus respectivos componentes. Então, o conteúdo que a gente vai trabalhar é mitose, mecanismo básico de reprodução celular e mitoses descontroladas, os cânceres. Então, vamos lá com a professora Aline hoje. Olá, pessoal. Uma boa tarde para vocês, né? Um belo final de tarde. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre alguns processos de divisão celular. Né? Como que as células se dividem? Né? Como que as células se multiplicam? Por que elas fazem isso? Quais os tipos de divisão celular que nós temos, né, nos organismos vivos? Ok? Então, nós vamos estar falando um pouquinho a respeito disso hoje. Né? E eu gostaria de, primeirissimamente, fazer uma perguntinha para vocês. Vamos lá, para a hora da nossa interação. Todos nós já fomos uma única célula, a célula ovo. Né? Mas crescemos e contém no nosso organismo cerca de trilhões delas hoje. Você saberia dizer qual mecanismo ou processo biológico que permitiu esse crescimento? 2 minutinhos aí para vocês pensarem e responder para mim aí pelo chat, ok? E aí, pessoal, vi aqui a movimentação no chat, Aline. O pessoal em peso aqui respondendo mitose. Olha que legal. João falou mitose, Felipe, Ellen, uma galera aqui falando mitose. O Vinícius falou ovulação. Achei interessante. E a Esther falou sobre célula-tronco. Olha, muito bom isso, pessoal. Vamos lá. Quando nós pensamos em como nós fomos formados, né, como que nós nascemos, como nós fomos produzidos e os outros seres vivos também, né, nós pensamos no processo realmente de divisão celular, de multiplicação, melhor dizendo, celular, que nós chamamos de mitose, onde uma célula gera outras
idênticas a ela. Né? Mas para isso acontecer, né, nós já fomos uma célula ovo. Né? Essa célula ovo, conforme nós vamos verificar, né, nós temos o óvulo, nós temos o espermatozoide, ok? Então, nós temos um óvulo e um espermatozoide. Eles carregam o que a gente chama de material genético. Esse material genético, ele está na forma de cromossomos aqui, tá? Que contém o DNA, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Quando um óvulo que contém metade do material genético é fecundado por um espermatozoide que contém a outra metade, forma o que a gente chama de célula-ovo, tá? Ou zigoto. Essa célula-ovo, ela vai se multiplicar por processos sucessivos que nós chamamos de mitose, por mitoses sucessivas. A célula-ovo é uma célula totipotente. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo. Tá? Células totipotentes são aquelas que são capazes de se transformar em quaisquer tipos celulares. Tá? Elas podem dar origem a qualquer célula do nosso organismo. Ok? Então vamos lá. Tá? Como que isso ocorre? Né, após a multiplicação, né, passando aí o slide, né, e a produção da célula-ovo, né, essa célula se multiplicou. Né, e durante toda a vida, mesmo depois que nós nascemos, as células do nosso corpo continuam se regenerando, continuam se multiplicando, ok? Para diversos fatores. Mas como isso ocorre? Né? Como que é esse processo de mitose, né, que nós chamamos, onde uma célula gera outras duas idênticas a ela. Né? Então, olha só, você tem aí, olha, uma célula, né, e lá no meio, em roxinho, o núcleo dessa célula. Lá no núcleo da nossa célula e da célula dos outros animais, contém estruturas que nós chamamos de cromossomos. Quando a célula não está se dividindo, esses cromossomos parecem um emaranhado de linhas aí. Tá? Eles não estão separadinhos como estão nessa imagem, não. Mas parece um emaranhado de linhas, todos misturados. Quando ela está numa fase do ciclo celular que nós chamamos de intérfase, que nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Tá? Esses cromossomos, então, eles estão aí no núcleo da célula e eles contêm um material genético, o nosso material genético, o nosso DNA. Tá? E esse material genético, ele se organiza para que a célula possa se dividir, ou melhor dizendo, se multiplicar. Tá? Produzir outras duas idênticas a ela. Tá? Os cromossomos, eles podem estar na célula também, além da fase que a gente chamou, da forma que a gente falou que está todo um emaranhado, tá? Que a gente chama de cromatina, eles podem estar na forma de cromossomos simples, tá? Esse verdinho que vocês estão vendo aí, ou duplicado. Lembrando que cada cromossomo simples tem uma molécula inteira de DNA, tá? Enrolado nele. Muito condensado, muito espremidinho ali. Tá? É o processo que a gente chama de condensação. Volta a imagem para mim aí, pessoal, do slide. Olha só, você está vendo um cromossomo já duplicado ali. Tá? Imagina que esse cromossomo tem enrolado nele a molécula de DNA. Tá? E é nessa molécula que está a nossa informação genética, e a informação genética de cada célula do nosso corpo. Ok? Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho o ciclo celular. No ciclo celular, então, né, ele é composto por duas fases. Tá? O ciclo celular é composto por uma fase que eu chamo de intérfase. Tá? Inter é entre fases, entre divisões celulares consecutivas, entre mitoses. Tá? Nesse período, a célula não está se multiplicando. A célula ela não está produzindo novas células, mas ela está trabalhando, está com um metabolismo extremamente alto, produzindo substâncias, tá? Substâncias que o nosso corpo vai precisar. Tá? E, ao mesmo tempo, ela está se preparando para uma divisão celular, tá? Ou para uma multiplicação celular, como você queira dizer. Tá? Então, na intérfase, né, é um período entre duas divisões celulares. Enquanto que a fase que a gente chama de fase M, que está no desenho aí para vocês, é a fase que a gente chama de fase de divisão ou fase de mitose, quando a célula gera duas células iguais a ela, ou fase de meiose, como o próprio nome diz, meio. Tá? Divide a célula ao meio. Tá? O material genético ele fica na sua metade. Tá? Então, eu tenho ali para a formação dos gametas ou esporos. Tá? Na caso da formação de gametas ou esporos, eu vou ter um processo de meiose, porque depois vai haver a fecundação. Né? E havendo a fecundação, o que vai ocorrer? De novo, eu vou ter um organismo com o número de cromossomos adequados para que a célula possa se multiplicar. Então, os nossos gametas têm a metade do nosso material genético.
ok? Tem a metade do material genético. E eles, para a formação dos gametas, as células sofrem meiose. Mas hoje nós vamos tratar particularmente do processo de mitose, onde as células geram duas outras iguais, idênticas a ela. Tá? Volta o slide para mim um pouquinho. Então, olha aí, olha. Nas células eu tenho um período de intérfase e o período de mitose. O período de intérfase, ela tem aí em azulzinho, ó, ele pode ser dividido em G1, S e G2. O processo é contínuo, tá? Mas para a gente poder estudar ele um pouquinho melhor, a gente divide ele em fases, tá bom? Mas ele é um processo contínuo. A célula entra em intérfase e sofre meiose. Por isso a gente chama de mitose. Entra em intérfase e sofre mitose. Entra em intérfase e sofre mitose. O processo ele é contínuo. A gente só divide para poder estar estudando, ok? Vamos para o próximo slide aí. O nosso próximo slide, tá, vai falar um pouquinho da intérfase. Né? A intérfase é um período que tem maior duração das 3 fases. Tá? Nela, a célula aumenta de tamanho e produz diversas substâncias. No G1 e no G2, o metabolismo celular estão bem, mas bem ativos. Tá? Tá produzindo-se várias substâncias. No G1, a célula está se preparando para sofrer o processo de duplicação do seu material genético. E por que a célula precisa duplicar o seu material genético? Tá? Nesse período que a gente chama de S, aí, de síntese. Tá? Vem de sintetizar o material genético, ele vai duplicar o material genético. Observe aí, olha, no período S, que está a duplicação do DNA e do centrosomo, tá? Que é onde é o centro do nosso DNA, onde cada cromossomo simples se une, formando um cromossomo com 2 cromátides, que a gente chama de cromátides irmãs. Nesse período, o cromossomo ele está se duplicando, ele está produzindo uma cópia idêntica dele. Para quê? Para depois poder se dividir e formar células idênticas, ok? Tá? O que acontece no período G2? Há uma diminuição da atividade celular e há um início já da migração desses cromossomos, né, e dos centrossomos para preparar a célula para o processo de mitose, de divisão celular. Então, antes de se dividir, tá? Antes de passar para o processo de divisão, a célula ela sofre a duplicação do seu material genético. Tá? Então, o material genético da célula ele vai ser duplicado, de tal forma que ela consiga produzir uma cópia idêntica dela mesma. Tá? Então, aqui está um exemplo de uma célula que se dividiu em 2, que se multiplicou aí, né, formando uma cópia idêntica dela mesma. Ok? Voltando. Tá? O período de intérfase, ele então tem o período G1, S e G2. No período S, de síntese, o material genético ele é duplicado. Então, eu tinha lá um cromossomo simples, apesar de eu não conseguir ver os cromossomos separados nesse período, tá? Ele se duplica e transforma-se em um cromossomo com 2 cromátides, tá? Que a gente chama ali de 2 perninhas, para ficar mais fácil para vocês, né? Tá bom? Por quê? Porque depois ele vai sofrer divisão. Ok? Vamos lá. Então, a mitose, por que ela é responsável? Né? Porque nos organismos unicelulares, eles reproduzem por mitose. Uma célula se divide em 2, iguais a ela. Tá? Então, a primeira. Então, uma célula mãe, a gente diz, se divide em 2 células filhas. Enquanto que nos seres multicelulares, como nós, diversas plantas e outros milhares de organismos, tá? Ele é responsável pelo crescimento corporal e a regeneração celular. Então, as células se regeneram por mitose. Durante todo o tempo, pessoal, nós estamos perdendo células da nossa pele. Tá? Parte da poeira presente, por exemplo, na nossa casa, é composta por células, por nossas células. E isso é uma curiosidade interessante, né? Porque o tempo todo nós estamos perdendo células. Se eu colocar essa garrafa aqui na boca, células da minha boca vão ficar nessa garrafa. Ok? Então, o tempo todo, essa parte mucosa da nossa boca, da nossa pele, as células são trocadas. Tá? Essa primeira parte da nossa pele é composta de células que vão sendo perdidas, mortas, e vão formar aí a poeira da nossa casa. E outras vão tomando seu lugar por processos mitóticos. Tá? A mitose ela é didaticamente dividida em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. É só para a gente entender o que acontece para ficar mais fácil da gente compreender o processo de mitose. Ok? Então, são 4 fases. Né? Pró de antes, prófase, meta de meio, tá? Ana,
tá, de fase do fim, né? Na realidade, a telófase é a fase em que a célula vai sofrer realmente o processo de citocinese, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, vamos lá para o nosso próximo slide. Vamos falar um pouquinho agora de cada fase da mitose, tá? Então, vamos lá para a prófase. Nós vamos demorar um pouquinho aqui nesse slide, ok? Olha só lá na prófase o que acontece. É muito importante a gente entender que os cromossomos eles estão sofrendo o processo de condensação. Lembra que eu falei que eles pareciam um emaranhado? Tá? Esse emaranhado, ele vai os cromossomos vão se diferenciar em cromossomos mesmo, como a gente vê. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter os cromossomos distintos. Vejam aí para vocês, observar, no primeiro aí na prófase, eu tenho um cromossomo azul e um cromossominho vermelho. Tá? E eu consigo já ver ele duplicado, porque ele está duplicado aí, né? A célula se duplicou lá no processo de intérfase, né? Os cromossomos se duplicaram lá no processo de intérfase, e aqui eles já estão duplicados. Eu estou representando um par de cromossomos. Quando nós falamos da nossa espécie, nós temos 23 pares, metade vindos do nosso pai e metades vindos da nossa mãe. Então, eu estou apresentando um par aí. O azulzinho eu vou falar que veio do nosso pai e o vermelhinho da nossa mãe, ok? Tá? Primeira coisa, a membrana nuclear, que eu chamo de carioteca, ela vai se descondensar, ela vai sofrer um processo ela vai se desfragmentar, tá? Ela vai desaparecer, ela vai sumir, para dar maior espaço para os cromossomos se dividirem, ok? Os centríolos, que são as organelas responsáveis, tá, pela divisão dos cromossomos, eles vão estar migrando para os polos da célula, polos opostos, tá? Para formar uma espécie de linha que vai se ligar aos cromossomos, tá? Fica mais fácil a gente explicar assim. Então, uma espécie de linha que se liga ao centrômero, que é a parte do centro dos nossos cromossomos, para poder dividir esses cromossomos. Então, ali na prófase, eu tenho o início da condensação dos cromossomos, tá? Os cromossomos terminam a sua condensação no final da prófase, tá? E eu tenho a migração, tá, dos centríolos para os polos e a formação do fuso mitótico, que são essas linhas que vão se ligar, tá, nos cromossomos. Na fase que a gente chama de metáfase, tá, os cromossomos estão no meio da célula, no equador da célula. Isso é muito bom guardar. Se pergunta muito em vestibular, né, é uma pergunta muito feita, né, professora? Tanto para o vestibular, né, os cromossomos estão no meio da célula, estão na placa equatorial. Tá? E nesse meio da célula, eles estão separados. Eu não tenho pares de cromossomos, como a gente vai ver depois que existe na meiose. Tá? Então, eles estão lá no meio. E os centríolos, né, através do que a gente chama de fuso mitótico, se liga no centrossomo dos nossos cromossomos. Lá naquela partezinha do meio, onde eles estão ligados. Tá? Então, eles vão estar ligados e esses cromossomos estão lá na placa equatorial, estão no meio. Eles vão sofrer um processo de separação das cromátides irmãs. Lembra que ele está duplicado, cada perninha, cada parte ali eu chamo de cromátide irmã, ok? Então, o que é importante na fase da metáfase? Os cromossomos estão na sua condensação máxima e estão no centro da célula, na placa equatorial da célula, no meio da célula, ok? Aí, esses cromossomos vão sofrer um processo de migração para os polos. Isso ocorre na fase que a gente chama de anáfase. Ok? Então, na anáfase, os cromossomos agora vão separar as cromátides irmãs. Volta o slide aí para a gente, tá? A separação das cromátides irmãs, tá? E aí está trocado, tá? A imagem, desculpa, tá? Ficou trocada, né? A imagem da anáfase é a imagem da fase do meio da metáfase, e a imagem da metáfase é da anáfase, acabou, ok? Foi trocado. Ficando trocado, tá? Então, agora que eu observei isso. Tá? Então, eles vão migrar para os polos, tá? Vão migrar para os lados da célula e vão separar as cromátides irmãs. Então, os cromossomos irmãos migrando para os polos, que está ali na imagem trocada da metáfase, ok? Tudo bem até aí? O que vai ocorrer, então? Após isso, a célula ela vai sofrer um processo de invaginação da sua membrana, de tal forma que ela vai começar a se dividir. Ok? E vai formar de novo o que a gente chama de carioteca, os cromossomos vão descondensar e eu vou ter uma célula idêntica a outra agora sendo formada, se dividindo. No período que a gente chama de telófase, é o período que ocorre o processo de divisão citoplasmática, ou citocinese, tá? E a formação de novos envolutórios nucleares envolvendo os cromossomos, que agora descondensam
e vão formar o que a gente chama de cromatina. Ok? Então, a mitose, voltando, ela é dividida em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. O que é importante na prófase eu lembrar? Tá? Na prófase, os cromossomos terminam de sofrer o processo de condensação cromossômica, os centríolos mudam para, os centrossomos, né, mudam para os polos da célula e forma-se o fuso mitótico. Na metáfase, eu chamo de fase do meio. Nessa fase, os cromossomos estão no equador da célula, estão no centro da célula e estão na sua condensação máxima. Na anáfase, as cromátides irmãs que estavam ligadas, tá? Elas vão se separar. Tá? Vai haver separação das cromátides irmãs. Cada uma vai para um polo da célula, porque a célula vai se dividir e formar 2 células idênticas agora no processo da telófase, onde eu tenho de novo a descondensação dos cromossomos, eles vão se descondensar, formando a cromatina, tá? Vai formar de novo o núcleo, tá? E eu tenho aí 2 células idênticas que vão entrar em processo de intérfase novamente. Ok? Agora é hora de vocês pensarem um pouquinho. Qual a relação da imagem com o processo mitótico? 2 minutinhos aí. Né, tudo que nós falamos, ok? E se tiverem alguma pergunta para fazer que não entenderam, também faça, que nós vamos estar respondendo para vocês, né, no momento do chat, ok? E aí, pessoal, chat movimentado aqui. A maioria respondeu aqui, Aline, regeneração. Olha que legal. Então, teve uma galera que comentou regeneração. A Valéria falou sobre cicatrização. O Gustavo falou que as células, elas se curam. Fica um pouco, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, né, Gustavo? Gustavo, olha só, na realidade, a célula que está machucada aí, né, que está precisando ser regenerada, na realidade, ela morre, essa célula. As células que estão embaixo dela é que vão sofrer o processo de mitose, tá? E vão fazer o processo de cicatrização ou de regeneração do tecido, ok? Então, realmente, vocês estão bem, né? Regeneração é um processo importantíssimo, né, para que o nosso organismo possa voltar a ser o que era antes, de certa forma, né? E também o crescimento, né? Imagina, uma criancinha pequenininha, um bebezinho nasceu, né? E ele vai crescer por processos de mitose sucessivas, ok? Vamos lá, então. Vamos, bola para frente aí para gente. O próximo slide faz também uma pergunta para vocês. As células normais cumprem o seu ciclo de vida de forma controlada, mas é possível que ocorram erros nesse processo. Você já ouviu falar em câncer? Existe alguma relação entre câncer e o processo mitótico? 2 minutinhos para vocês pensarem aí.
ok? Qual a relação entre o câncer e o processo mitótico, se existe? Pensem aí um pouquinho. 2 minutinhos. Podem responder pelo chat, ok? E o pessoal no chat aí super animado. Gente, essa galera da segunda série aqui tá incrível, hein, Aline? Ó, o Rafael falou pra gente que tem a ver com erro celular. O Jean falou que células cancerígenas fazem mitoses constantes. E a Andressa disse que a má formação da mitose causa câncer. O Davi também falou que o câncer são células defeituosas que sofrem mitose. Olha Então, que interessante. a maioria, pelo que eu olhei aqui no chat, está dizendo para a gente que tem essa relação com a mitose. Isso. E se né? manifestaram, foi interessante, né? Lógico. Olha só, pessoal, o processo mitótico, ele ocorre em quaisquer células. Né? Todas as nossas células sofrem mitose. Algumas ficam mais no período da intérfase ou quase durante toda a vida. Tem um processo que, como os neurônios, né, que quase que não se dividem. Né? Eles se dividem, mas muito lentamente, ou seja, ficam quase que a vida toda em processo de intérfase, entre divisões. Mas eu tenho células que se multiplicam muito rapidamente. Né? Então, as células multiplicando-se rapidamente não quer dizer que, por isso, elas são células cancerígenas ou algo assim. Tá? A questão é o seguinte, as nossas células têm um pedacinho do DNA delas que é chamado de são genes que a gente chama de proto-oncogenes. Tá? Esses genes, quando são expostos a materiais cancerígenos ou que podem promover o que a gente chama de mutação do DNA, mudança do DNA, podem fazer com que essas células mutadas, né, elas se multipliquem desenfreadamente. Mitoses desenfreadas de uma célula que não é mais normal, que não é mais comum. Tá? Então, existe realmente uma relação. Vamos lá para a gente ver um pouquinho. Tá? Olha só, conhecemos como câncer um conjunto de doenças que têm em comum o processo de divisão celular descontrolado, geralmente marcado pelo aumento na quantidade de células em uma região do corpo. Certo? Então, nós temos aqui, olha, os 3 estágios de carcinogênese. O estágio da iniciação. Nesse estágio, os genes sofrem a ação de agentes carcinogênicos. Tá? São agentes que vão iniciar o processo de divisão celular alterada e vão produzir o que a gente chama de mutação na célula. Tá? A célula geneticamente alterada sofre o efeito de agentes carcinogênicos, estágio de promoção. Tá? Ou seja, essa célula já está alterada, já sofreu mutação e agora ela vai começar a sofrer um processo de agentes que faz com que elas comecem a se multiplicar descontroladamente, né? Que é o que a gente chama de estágio de progressão. Multiplicação descontrolada e irreversível de células alteradas.
Tá? Então, essas células agora, elas estão alteradas, estão se multiplicando e podem formar ali o que a gente chama de tumor, tá? Cancerígeno, né? Ou um tumor carcinogênico, como vocês queiram chamar, ok? Então, agentes como o fumo, por exemplo, né? A gente colocou um pulmão ali, né, para falar a respeito do fumo, né, professora? Porque o fumo, ele é um agente carcinogênico e que ele trabalha nesses 3 estágios. Né? Tem substâncias cancerígenas que agem no processo de iniciação, tá? E no processo de progressão e no processo de promoção. Tá? Falei a ordem contrária, né? Iniciação, promoção e progressão. Então, o cigarro, o fumo, é um agente carcinogênico e que pode estar provocando, né? Alterando as células do pulmão, ou da traqueia, tá? Ou dos brônquios, bronquíolos, e promovendo o que a gente chama de câncer, ou de tumor cancerígeno. Okay? Aqui nós não vamos falar com vocês dos tipos de cânceres ou como eles são ocasionados. É só para a gente entender que o câncer ele tem a ver com o processo de mitose. Okay? Passando aí, continuando. Né? Eu tenho diversos tipos de cânceres. Né? Então, eu tenho câncer que a gente chama de melanoma, né? O câncer de mama e o câncer da próstata. Aí nós temos alguns sintomas aí relatados para cada um deles. Né? Esses sintomas são apenas para a gente saber que existe a chance de eu identificar e procurar um médico. Né? Na realidade, eu estou tendo, por exemplo, uma manchinha rosa avermelhada na minha pele ou escura e que começa a crescer. Né, professora? Exatamente. E essa manchinha, ela começa a crescer e ela pode se virar até uma ferida, né? Ela pode se tornar uma ferida e essa manchinha, ela não sara de jeito nenhum. Então, eu preciso verificar o que está acontecendo. Isso, né? A importância da prevenção. Isso, buscar... Exatamente. Né, daí a importância de usar o protetor solar. Sim, protetor solar, porque quem causa essa transformação são os raios ultravioletas do sol, principalmente. Né? A proteção contra os raios ultravioletas do sol é importantíssimo para a gente não ter ou não desenvolver, tá, um carcinoma de pele. Ok? O de mama, a mesma coisa. Surgiu lá um carocinho na mama, né? A mulher, ela notou, por isso que ela tem que fazer o exame preventivo, né? E ela vai observar que esse carocinho, ele está ali, às vezes não está nem incomodando. Ele vai procurar o ginecologista, né? E vai verificar o que está acontecendo com ela, ok? Ou de próstata, a mesma coisa. O exame depois dos 40 anos para os homens, né, é importantíssimo. Né? Tanto o exame de sangue, para verificar os hormônios da próstata, quanto o exame de toque, quando o médico pede, para verificar se existe um crescimento anormal da próstata. E o que é importante nesses casos é que todos esses tipos de câncer eles têm que ser detectados logo no início. Ok? É muito importante a gente pensar a respeito disso. E também a questão de que a gente tem isso disponível no SUS, né? Para acompanhamento, para diagnóstico. Então, é importante a gente procurar aí o SUS para realizar esses exames e descobrir cada vez mais cedo, né, para a gente conseguir tratar e prevenir também. Nós vamos fazer uma horinha de interação pelo chat, só um pouquinho aí para a gente, um minutinho só, para vocês responderem algumas questões, tá? Muito rapidamente aí, ok? Essas questões, eu gostaria que vocês pensassem nela, apenas um minutinho, tá? Analise as seguintes afirmações e indique se é mito ou verdade. O câncer é apenas hereditário. O câncer ele é contagioso. O câncer pode ser prevenido. O câncer não tem cura. Qualquer pessoa corre o risco de desenvolver câncer. Vamos lá, né? Pensem aí e respondam para mim qual é verdade e qual é mentira. Rapidamente, um minutinho apenas. Oi, pessoal, voltando aí, depois da interação chat.
Então, a gente tem aqui, Aline, alguns alunos responderam para a gente. O Jefferson, por exemplo, falou que o câncer, ele não é contagioso. E o Eduardo falou para a gente que sim, o câncer é apenas hereditário. O Pedro também acha a mesma coisa. E aí? Vamos lá, pessoal. Vamos ver se vocês erraram ou acertaram, ok? Vamos para o nosso próximo slide. Olha só. Mitos e verdades sobre o câncer. O câncer é apenas hereditário. Isso não é verdade. Tá? Por quê? Porque, como o ponto 5 nos disse, qualquer pessoa corre o risco de desenvolver câncer. Ok? Então, é muito importante a gente pensar isso. O câncer não é hereditário e qualquer pessoa corre o risco de desenvolver câncer. Eu tenho tipos de cânceres que são hereditários, mas nem todo câncer será hereditário, ok? O câncer é contagioso? Não, pessoal, ninguém vai pegar câncer de outra pessoa. Né? O câncer ele não é contagioso, mas ele pode ser prevenido. Tá? E ele tem cura quando ele é prevenido na sua fase inicial, tá? Bem lá no início, né? Quando se faz o tratamento correto, quando há condições de haver a cura para alguns casos de câncer. Né? Ok? Isso precisa ficar muito claro para a gente. Vamos lá, nós vamos passar um pouquinho aqui e vamos interpretar algumas questões, tá? A respeito do que nós falamos hoje. Ok? A quimioterapia ela é um dos principais métodos para o tratamento do câncer. Como a doença se caracteriza pela multiplicação descontrolada de células, a maioria das drogas utilizadas no tratamento quimioterápico age bloqueando o mecanismo celular responsável pela produção de novas células. Por isso, tanto células cancerosas quanto sadias são afetadas, o que resulta em efeitos colaterais, tais como queda de cabelo e prejuízo aos tecidos que têm alta taxa de renovação celular. Com base nessas informações, podemos afirmar corretamente que a quimioterapia atua bloqueando a digestão celular realizada pelos lisossomos, impedindo a respiração celular realizada pelas mitocôndrias, dificultando a eliminação de substâncias tóxicas do organismo, acelerando os processos de renovação celular dos tecidos sadios e inibindo a ocorrência de mitoses responsáveis pela proliferação celular. Desculpem. Então, olha só, pessoal. A quimioterapia e a radioterapia são dois mecanismos utilizados para fazer esse tratamento de câncer. Tá? A quimioterapia, o que ela faz? Ela destrói tanto as células boas quanto as células ruins. Né? Daí os efeitos colaterais da quimioterapia, como a queda de cabelo. Né? O bulbo capilar ele é muito sensível, é uma região muito vascularizada e sensível. Por isso que o cabelo cai, porque essas células são células que sofrem mitoses constantes e elas são basicamente muito alteradas. Tá? Então, já respondendo a questão de vocês, a única letra correta é que a quimioterapia ela inibe a ocorrência de mitoses responsáveis pela proliferação celular. Tá? É lógico que o metabolismo da célula cancerígena é um metabolismo muito grande, muito altíssimo. Tá? Então, o que acontece? Ela vai absorver mais, tá, os produtos da quimioterapia, o medicamento quimioterápico. E isso faz com que essas células elas morram. Tá? Só que, junto com elas, muitas células boas do nosso corpo acabam morrendo também. Ok? E a nossa última questão, para nós terminarmos. A divisão celular é o processo que ocorre nos seres vivos por meio do qual uma célula, chamada célula-mãe, divide-se em duas células filhas, com informações genéticas relativas à espécie. Dependendo do tipo de célula, essa se dividirá por mitose ou por meiose, eventos complexos que fazem parte do ciclo celular. A mitose é importante por diversos motivos, exceto substitui as células mortas por outras novas, regenera as partes lesadas do organismo. As células filhas são geneticamente diferentes da célula-mãe. São as células somáticas que fazem esse tipo de divisão celular. Ocorre tanto com células haploide quanto com células diploide. A única alternativa correta aí para a gente, né, é que as células filhas são geneticamente diferentes das células mães, porque a mitose gera sempre células idênticas geneticamente, ok? Então, hoje, né, nós aprendemos muitas coisas, principalmente a respeito da mitose com o ciclo celular e com o ciclo celular, a mitose entre eles, que é o processo de divisão celular. E vimos como o câncer se relaciona com a mitose. Espero que vocês tenham gostado da aula. Né? Quaisquer dúvidas, nós podemos retirar nas próximas aulas, né, Dani? Exatamente. Tá? Tchau. Bom final de tarde para vocês, ok? Fiquem ligados na próxima aula aí. Até mais. Obrigada, viu, Dani? Obrigada a você.
A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.